Olá, meu querido, minha querida. Recebo um abraço carinhoso do Bispo Henrique de Paula. É com muito prazer que nós estamos juntos mais uma vez. Nós estamos começando o seu Momento com Deus de hoje. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Bom, meus amados, o profeta Abacuque estava indignado por ver muitas injustiças, indignado por enfrentar muitas situações que ele não conseguia compreender. E ele se colocou na presença do Senhor. Você observa, eu vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Abacuque. Ele diz aqui, olha, a partir do verso 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Bom, a gente observa que Abacuque estava tremendamente preocupado, abatido, indignado e não aceitava aquela situação, né? Outros profetas, como Naum, Zacarias, também muitas vezes falam em suas profecias sobre uma sentença pesada para eles carregarem e dura para a nação de Israel. E eu queria dizer uma coisa para você, meu amado. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele sabe exatamente o que faz. Ele é Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E a Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que semeamos. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Nós temos o costume, isso é do ser humano, de nos esquecermos muito facilmente das coisas ruins que fazemos, das muitas vezes que fomos injustos, que tropeçamos, que fizemos algo que aborreceu a Deus, que era abominação contra Deus. A gente esquece tudo com uma facilidade tremenda. E Deus não esquece de nada, mas de nada mesmo. Ele perdoa os nossos pecados, Ele não se lembra mais dos nossos pecados no que diz respeito à justificação para a vida eterna. Ou seja, Ele não considera os nossos erros para efeito de salvação, porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado naquela cruz lá em Jerusalém. Então, Deus ele não impõe a sua justiça sobre nós. A Bíblia Sagrada diz que não há nem não para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, por conseguinte, você observa em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, em diferentes situações, que Deus sempre retribuiu aquilo que as pessoas fizeram. Por isso é justiça, né? Davi, por exemplo, pecou. Nós conhecemos a história de Davi com Betseba. Deus perdoou Davi,
Davi se tornou um grande homem de Deus. Davi até hoje é respeitadíssimo por toda a comunidade de Israel. Porém, ele teve problemas seríssimos com a família dele. Ele colheu as consequências do seu erro. Ele destruiu a família de um dos seus militares lá, comandantes, e Urias, e acabou depois vendo a sua própria família sendo destruída. Então, quando Abacuque fica indignado ao ver o Senhor pesando a mão sobre os israelitas, na verdade, todas as vezes que Israel se levantou contra Deus, ele pagou um alto preço. O povo de Israel teve que colher a semente ruim que plantou. Por que Israel, por exemplo, foi levado cativo para a Babilônia? Ora, porque Israel estava abandonando a Deus, estava seguindo a outros deuses, se mostrou rebelde para com o Senhor. Então, Deus permitiu que Israel fosse envergonhado. Israel foi levado cativo porque mereceu, porque plantou essa semente. Deus esteve com Israel o tempo inteiro. Cumprido o prazo, o tempo de Deus, o Senhor livrou Israel do cativeiro, trouxe de volta Israel para Sião, para Jerusalém, mas fez com que Israel passasse por aquela fase difícil. Às vezes, a gente vê o Brasil enfrentando tantas situações complicadas, mas vai ver a história do Brasil, vai ver como o Brasil foi constituído, vai ver como a nossa nação surgiu. Uma nação marcada pelo sofrimento dos escravos, uma nação marcada pelo culto aos deuses que trouxeram lá da África, uma nação marcada pela idolatria da Europa, uma nação que muitas vezes entristeceu o coração de Deus. Meu Pai do céu, se você pegar a verdadeira história do Brasil, o que dizem aí dos nossos antepassados, dos imperadores, dos homens e mulheres que viveram no tempo do Império, é vergonhoso, É vergonhoso demais. E mesmo a história recente nos mostra os nossos erros, o desrespeito com a vida humana, as injustiças sociais e a falta de temor a Deus, que é algo muito sério, Quer dizer, de repente nós somos uma nação abençoada por Deus, nós somos um país onde não se vê terremotos, maremotos, tsunamis, tufões, furacões. A gente vê uma coisinha aqui, outra ali, mas nós somos um país que durante muito tempo desrespeitou a Deus, desonrou a Deus de diferentes maneiras. Então nós colhemos aquilo que plantamos. Honestamente, eu creio que vai chegar o momento, talvez estejamos vendo uma luz no fim do túnel, que nós passaremos a colher alguns frutos melhores. Isso poderá, por algum tempo, nos trazer alguma paz interior, porque a palavra do Senhor diz que na medida em que vamos nos aproximando do fim, as coisas tendem a piorar mesmo, a nível global, mundial. Mas nós precisamos entender que Deus é justo. E tudo de ruim que nós presenciamos, vivemos, é, na verdade, resultado daquilo que nós mesmos plantamos. Muitas vezes você vê a natureza se revoltando contra o homem, a gente vê catástrofes naturais. Ora, nós mesmos temos destruído a natureza. Nós mesmos temos cometido erros gravíssimos
né? E então, tudo isso que nós vivemos é consequência dos nossos próprios erros. E Abacuque estava indignado ao ver tanta injustiça, ao ver tanta destruição, tanta violência. Os olhos dele contemplavam toda essa tristeza que abatia o povo de Israel. E ele então diz o que aqui na palavra do Senhor? Ele diz: olha, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e qual a resposta que eu vou ter da minha queixa. Você entende? A resposta vem do Senhor. Tudo está relacionado ao juízo de Deus. Então, meu querido, se você é uma pessoa que tem também se revoltado ao ver tantas injustiças, tantas desgraças e tantas coisas ruins acontecendo diretamente relacionadas à tua vida, se de repente você está indignado sem entender a razão de tantas coisas ruins estarem ocorrendo dentro da sua casa, em diferentes aspectos da sua vida, saiba que o juízo de Deus é imbatível, é inevitável que o juízo de Deus recaia sobre nós. Por isso, precisamos nos curvar, nos render diante da grandeza, da soberania do nosso Deus. Porque Ele vai fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, na hora que Ele quiser fazer. E muitas vezes nós vamos mesmo passar pelo vale da sombra da morte e próprio Deus nos permitirá enfrentar esses momentos difíceis, porque faz parte da vida, faz parte da realidade de Deus. São consequências dos nossos erros, consequências de erros que foram cometidos, talvez não por nós especificamente, mas por pessoas que nos rodeiam, por pessoas que nos antecederam. Ah, mas não é justo. Não, isso quem define é Deus. Deus é que é Deus soberano. É Ele quem define todas as coisas. Então, cabe a nós fazer como fez Abacuque. Se você está indignado, vai para a torre de vigia, vai se colocar sobre a fortaleza, vai vigiar para ver o que Deus te dará como resposta, né? Confia no Senhor, entrega a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar de tudo. Mesmo que você tenha que passar por alguma tribulação, esteja confiante, porque o Senhor é contigo. Contigo está o braço forte do nosso Deus e Ele te poupará. A Bíblia diz que há tempo de rir e tempo de chorar. A gente gosta do tempo bom, a gente acha muito bom aquela hora de rir, mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito. Tem a hora de chorar também, e a gente tem que saber passar por essas horas com o pé no chão. A gente tem que saber enfrentar corajosamente, ousadamente e, sobretudo, com muita fé esses momentos difíceis que nós enfrentamos. Amém? Vamos orar então, vamos. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, nós geralmente não nos preparamos para os momentos difíceis. Normalmente nós nos preparamos para o que é bom, para os momentos agradáveis, de alegria. Nós gostamos das horas de vitória, quando tomamos posse das nossas conquistas. Mas nós precisamos estar prontos para estar de pé em qualquer situação. Por pior que ela nos pareça, a nossa fé não pode ser abalada. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Muitas vezes passamos por tribulações porque plantamos essas sementes, porque erramos. Pode ser até que não tenhamos consciência dos nossos erros, mas nós cremos que o Senhor é Deus de justiça e jamais seria injusto para conosco. Então, meu Pai, faça forte aquele que está fraco e ponha de pé aquele que está caído.
nós confiamos nas tuas promessas e confiamos na direção que o Senhor tem dado à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e todos digam amém.